PROCON, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, tem feito aí um alerta, tem chamado a atenção dos consumidores que possuem processos na justiça, inclusive com base em dados de boletins de ocorrências que mostram registros, né, de tentativas e golpes consumados nessa modalidade. Para explicar melhor sobre esse crime, falar sobre a prevenção e os cuidados, nós estamos recebendo agora o Ricardo Alves. Ele é assessor técnico do PROCON no Piauí e vai explicar para a gente na prática como é que funciona esse golpe, Ricardo, que tem feito muitas vítimas não só no Piauí, mas em todo o Brasil. Como é a abordagem desses falsos advogados? Como é que eles chegam até as vítimas? Bom dia. Um bom dia a todos. A gente vai falar sobre esse golpe no contexto do projeto que se chama Alerta Digital. O nome é muito sugestivo, é um projeto que é uma iniciativa do Ministério Público Estadual, através do PROCON, do GACEP, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública. E como é que esse projeto surgiu? O PROCON, tradicionalmente, ele lida com empresas, certo? Você tem o seu recurso financeiro, vai ao supermercado fazer suas compras, compra um veículo, né, se movimenta no mercado de consumo, e o PROCON tradicionalmente tem esse trabalho de coibir abusos, né, praticados por empresas. Mas o que é que nós percebemos, né? Recentemente tivemos um dado do Anuário de Segurança Pública que mostra um crescimento vertiginoso dos crimes de estelionato. A maior parte deles praticado por meio eletrônico. O que esse anuário diz? O que esses dados nacionais dizem? Que o uso da violência pelos criminosos está caindo e está subindo o estelionato. Ou seja, os criminosos estão achando mais vantajoso auferir indevidamente recurso, né, através do engano, do que propriamente pelo uso da violência. Então, o que nós percebemos? Que o trabalhador, o cidadão, muitas vezes não chega sequer a fazer o seu contrato de consumo, porque antes o golpista aborda, né, e retira aquele dinheiro sem piedade, de uma forma muito parecida do que ocorre quando há violência. Então, nesse contexto, o projeto, ele visa, é um projeto inovador no Brasil, tá? Onde a gente analisa boletim de ocorrência, a gente identifica os golpes mais recorrentes, a gente criou uma classe de golpes, a gente tenta dizer para a população, naquele momento, o que é prioridade. Porque golpes existem centenas, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Muita gente não sabe, mas essa pandemia de golpes, digamos assim, não é só no Brasil, existe no mundo. Muita gente não sabe, a Organização das Nações Unidas possui um grupo de trabalho atualmente onde visa estabelecer estratégias de educação para a população, porque no mundo inteiro se percebeu que apenas prender não resolve. Né? Então, existem casos específicos em outros países onde o criminoso está em um país e aborda uma vítima em outro país. Né? Então, é uma situação muito complexa. E agora, puxando aqui para o golpe do falso advogado, que é o tema da matéria. Esse golpe é um golpe muito recorrente, está no top 5 na análise que a gente vem fazendo. Tá? Não só em frequência, mas também tem um potencial de trazer um prejuízo acima da média dos outros golpes. Tá? Por quê? Porque o golpista ele vai pegar os dados do seu processo que você tem na justiça, os dados podem ser públicos, ou às vezes ele consegue dados específicos que só advogados podem ter, eles dão um jeito de conseguir, e com base nesses dados eles vão te contar uma história, vão ganhar a tua confiança, te contar uma história para te causar um prejuízo que muitas vezes é grande. Nesses últimos 2 meses nós tivemos aqui em Teresina uma pessoa que perdeu R$67 mil, porque não tomou os cuidados que a gente vai falar agora. Em Piripiri, 30 mil, em Cocal, 22 mil. Então são prejuízos grandes que a gente vai ensinar como funciona. Esses falsos advogados se apresentam como representantes legais no processo. O que é que eles abordam? Né? Qual é a história que eles contam, né? Para convencer a vítima a pagar esse dinheiro? Nós analisamos os boletins de ocorrência, né? E o padrão é muito claro. Mensagens de WhatsApp por números novos, ou seja, o criminoso ele vai entrar em contato com você por WhatsApp, essa é uma regra, tá? Que quase não falha. E um outro ponto, ele vai pegar a foto do seu advogado. Né? É uma lógica que se aplica a outras categorias de golpe. Quando você vê a foto da pessoa que você conhece no WhatsApp, você pensa que é a pessoa. Né? Isso não é verdade. Muitos golpistas fazem isso, compram um chip novo, pega a foto de quem ele quer se passar e começa a contar uma história onde a pessoa cai. Então, o ouvinte, o que precisa entender? Né? Se você tem um processo na justiça, entrar em contato com você, uma pessoa, por WhatsApp, mandando mensagem,
ele pode ter os dados do seu processo, ele pode ter a foto do seu advogado, mas você vai começar a suspeitar quando vier um número que não está na sua agenda. Aí você já tem que ligar o alerta vermelho, tá? Então, quase sempre funciona assim. Um número novo, mensagem no WhatsApp, e ele vai dizer, temos boas notícias, ele vai te dar os dados do seu processo. Olha, o seu processo é de indenização contra a empresa tal, é um processo de aposentadoria, você está pedindo uma verba dessa forma, e ele vai dizer, saiu 30 mil, alvará de 50 mil, mas para ganhar esse dinheiro, sem ter nenhum desconto, você precisa fazer o pagamento, geralmente é isso, um imposto. Geralmente a desculpa é essa, olha, porque tem um imposto de renda que você tem que pagar aqui 2, 3, 4, 5 mil reais, ele começa a contar a história. Você tem que pagar até às 18 horas de hoje, senão você vai ter um grande prejuízo. Aí você fica eufórico por conta dessa boa notícia, suposta boa notícia, e acaba fazendo, veja só, as pessoas acabam pagando impostos, fazendo PIX para pessoas físicas. Então assim, o que as pessoas precisam entender? Quem tem um processo na justiça, está ouvindo agora aqui a nossa entrevista, muito cuidado com notícias boas. Você precisa combinar com o seu advogado a forma, quando a notícia boa vier, você tem que combinar a forma que isso vai acontecer. E desconfie sempre de mensagem. Se você puder, vá pessoalmente falar com o advogado, né? Essa é a forma mais segura, vá no escritório. Se você não puder, estiver em outra cidade, tente fazer uma chamada de vídeo, pelo menos hoje ainda é uma forma relativamente segura. Faça perguntas específicas que não estejam no processo, para saber se realmente é o seu advogado. Normalmente, doutor, se eu tenho um processo, sobretudo processo previdenciário, eu tenho o contato do meu advogado. Então, se eu recebo um contato de um advogado, uma pessoa se passando por meu advogado, confrontar, retornar a ligação para o número que eu conheço, também seria uma maneira de evitar ser enganado? Exato. No contexto dos golpes em geral, não só do falso advogado, retornar para o número que você conhece, né, geralmente funciona. Só não vai funcionar se o advogado tiver tido o número hackeado, né? Agora, o que a gente percebe nos golpes do falso advogado é que isso é minoria. Geralmente é número novo. Então, geralmente, retornar para o número que você conhece resolve. Mas como existe a possibilidade do advogado ter perdido o seu contato do WhatsApp temporariamente, em virtude de golpe também, o ideal é que você faça uma videochamada e olhe para o rosto do seu advogado e pergunte coisas que ele necessariamente precisa saber. Em pouco tempo, nós acreditamos que é uma tendência que os criminosos vão começar a usar a inteligência artificial para fazer os deepfakes, né? Mas isso é um cenário que ainda é relativamente distante. Os dados estão mostrando que o ideal é você falar pessoalmente com o seu advogado. Se você não puder, uma videochamada, desconfiar sempre. O golpista, ele dá o golpe quando você começa a confiar. Se você for uma pessoa desconfiada, dificilmente você vai cair no golpe. E aqui um detalhe importante. Nós acabamos de falar do STJ. Pois não. Os dados mostraram que em 15% dos casos, dos golpes aqui, nos últimos 2 meses, os golpistas mencionaram o STJ. Interessante, né? Em cerca de 30% dos casos, os golpistas usam videochamadas, né? E muitas vezes eles vão te contar uma história dizendo que você vai falar com um suposto funcionário do STJ. Né? Então, o golpista número 1 passa para o golpista número 2 numa videochamada, onde o golpista se apresenta como funcionário do STJ e ele vai te contar uma história dizendo, olha, o dinheiro vai cair na sua conta, mas nós precisamos fazer um procedimento técnico para verificar se a sua conta está apta a receber o dinheiro. Veja só que história capciosa. E aí ele vai te convencer a fazer uma videochamada, ele vai te convencer a compartilhar a tela, ele vai fazer você acessar o seu aplicativo do banco, ele vai ver se você tem algum recurso lá e vai tentar te convencer a fazer Pix, a fazer empréstimo, e quando você perceber, a sua conta já está esvaziada. Então, qual é a forma de você se precaver sempre? O melhor jeito é você pegar o início da história. Boa notícia do seu processo, chegou uma mensagem do WhatsApp, por mais que esteja a foto do seu advogado, desconfiar sempre. Doutor, e essa questão do pagamento, né, de se exigir que você efetue um pagamento para obter, obviamente, aquele benefício de fato, é possível, é viável, a pessoa tem que desconfiar, o que ela precisa fazer antes de fato de efetuar esse pagamento? Olha, mais ou menos 50% dos casos, né, metade, os golpistas vão te dizer que você precisa pagar algum tipo de taxa ou imposto ou custa
Em alguns casos até honorário, olha, tem que adiantar o honorário, ele vai te contar uma história geralmente assim. Em mais ou menos 30% dos casos, é como eu acabei de falar, o procedimento técnico. Eles vão dizer, olha, o seu dinheiro vai cair, mas é preciso que fazer uma operação aqui na sua conta para garantir que você está apto a receber o dinheiro. Então eles vão contar essa história, né? Mas a forma para a população memorizar o golpe, você evita com 100% de certeza hoje, se você desconfiar de mensagem dizendo que o seu processo deu certo. Se você receber a mensagem e for até o escritório do seu advogado, você garantia 100% que você não cai no golpe. Essa é a forma mais segura. Após cair no golpe, existe algo a fazer? Como a pessoa deve proceder? A quem procurar? Como denunciar? A gente sempre menciona, né, que a prevenção ela está sendo trabalhada no mundo inteiro, né, porque muitas vezes restituir o valor não é fácil. A estatística internacional que a gente tem é que só 4% das vítimas conseguem recuperar todo o dinheiro de volta. E o Pix, né, que é uma facilidade, também é um perigo porque o dinheiro vai muito rápido, né? Então, se você chegar a cair no golpe, né, quem prestou bem atenção nessa entrevista não vai cair, mas quem chegar eventualmente a cair, o que a gente recomenda, né? Primeiramente, fazer um boletim de ocorrência, pode ser feito, né, por WhatsApp hoje em dia, pode ser feito pela internet, entrar em contato imediatamente com o seu banco, tá? E solicitar o mecanismo especial de devolução. Se o golpista não tiver dado destino ainda nesse dinheiro, é possível congelar ele e te devolver. O grande problema é porque o golpista fica logado no banco. Caiu, ele já despacha para outras formas. Então, não deu certo o médio, o que você pode ainda fazer, né? Consultar o PROCON, consultar o advogado, para saber se é possível judicialmente, né, responsabilizar a instituição financeira. Mas isso não é garantia, né? Isso não é o recomendável. O que a gente recomenda é que você, com esse cuidado simples, evite essa dor de cabeça. Sobre o programa Alerta Digital, o senhor citou aqui no início todo esse trabalho que é feito, inclusive de forma integrada. Quais são as instituições que são parceiras do Ministério Público nesse programa e que outras situações, além desse golpe do falso advogado, vocês já identificaram, né, no ambiente virtual e que tem causado vítimas aqui no Piauí? Olha, esse projeto ele é viabilizado pela Secretaria de Segurança Pública, porque eles fazem o trabalho, eles fazem uma ponte, digamos assim, entre o banco de dados de boletim de ocorrência e o PROCON. Certo? Nós tivemos também a ajuda do GACEP, que é um órgão que, entre aspas, fiscaliza a polícia, digamos assim, para a população entender. Então, são vários órgãos trabalhando juntos para que a gente possa ter dados. E a partir daí a gente trabalha esses dados em categorias. Isso ainda é inovador no país, tá? E a gente descobre quais são os golpes mais recorrentes. Então, para quem não sabe, a gente vem identificando todo mês o golpe mais recorrente é o golpe que a gente intitula categoria de familiares em apuros. Por quê? Porque essa categoria ela vai explorar o teu vínculo de amizade, o teu vínculo familiar, né? E dentro dessa categoria que envolve, por exemplo, o golpe do parente internado, né? Se você não conhece o golpe do parente internado, funciona assim: o seu parente está no hospital internado, o golpista descobre essa informação, descobre o teu contato, sabe que você é parente e vai dizer, olha, tem uma taxa aqui que é necessário pagar, a cirurgia saiu, mas tem que pagar R$2.000 agora, e você no desespero acaba fazendo. Mas isso a gente sabe pelos dados que acontece muito pouco. O que mais acontece, o que está dando mais certo para os golpistas é você fingir que é filho, contactar o pai ou a mãe e pedir Pix, tá? Às vezes boleto, mas geralmente Pix. Então, como é que a gente pode erradicar esse golpe, né? É simples, nós precisamos atacar um hábito. Esse hábito, que é parecido com o falso advogado, recebeu mensagem pedindo dinheiro, desconfie. É simples. Esses golpes, geralmente, eles usam as técnicas de engenharia social e, muitas vezes, informações que as próprias vítimas colocam, disponibilizam em redes sociais, perfis abertos. É importante ter esse cuidado também com as redes sociais para evitar, por exemplo, expor algum tipo de situação que pode ser usada como fonte de informação para os golpistas? Eu vou dar um exemplo aqui prático. No mês passado, nós tivemos um boletim de ocorrência onde o golpista fingiu ser a filha advogada, e falou com o pai, olha, eu estou precisando de recurso para pagar a minha carteirinha do OAB. Ou seja, eles viram a rede social, né, viram aquele contexto ali de aprovação, né, e descobriram que era o pai e disseram aquele contexto que ela estava vivendo. E o pai fez a transferência sem pensar, né, e detalhe, ele fez a transferência, não foi para a conta dela, foi para outra conta.
né? Então, um outro cuidado que as pessoas precisam ter, né? Na hora que você for fazer um Pix, veja para quem você está transferindo. Então, assim, mas eu preciso fazer transferência para o meu filho com frequência. Pois pelo menos veja se é aquela conta mesmo, se tem o nome dele lá no Pix, porque a maioria, ela faz, o seu filho é Pedro, você faz um Pix para Maria, para José, né? Então são cuidados que a gente tem que ter para não cair em golpes, que são relativamente simples. A questão muito mais é a atenção. Muitas pessoas pensam que quem cai em golpe é quem não tem formação. Que se eu tivesse uma pós-graduação, eu não cairia no golpe, mas não é verdade. Na verdade, golpe é a atenção. Tanto a atenção nas matérias sobre golpes, porque os principais golpes estão toda hora na mídia, como também a atenção no seu dia a dia. Por quê? A gente observa, né, que as pessoas que caem em golpe, geralmente elas estão ocupadas, elas estão no trânsito, elas estão cuidando da casa, fazendo a comida, elas estão com a cabeça em outro lugar e depois elas se sentem, me permita que elas se sentem burras. É isso que elas falam: olha, eu me senti burro, eu me senti incapaz, eu me senti depreciado, mas isso não é verdade. A gente inclusive incentiva que as pessoas registrem um boletim de ocorrência. Isso não tem a ver com sua capacidade intelectual, com seu valor como pessoa. Isso tem a ver com uma desatenção. E se você registrar o boletim de ocorrência, nós podemos tratar essa informação, entender o que está acontecendo, porque todo golpe tem um ciclo de vida. O golpe nasce, cresce e morre. Na hora que o golpe morrer, vai nascer outro. Então, esse projeto, nós vamos identificar rapidamente essa mudança no cenário e vamos trazer informação para a população. Ricardo Alves, assessor técnico do PROCON, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Informações muito valiosas, viu? Relacionadas a golpes. E esse trabalho continua. Quais são os canais hoje que a população pode ter acesso ao PROCON, só para encerrar a nossa entrevista? Nós temos principalmente o e-mail, tá? atendimentoprocon@mppi.mp.br. Vou repetir mais uma vez: atendimentoprocon@mppi.mp.br. Também temos o site do Ministério Público, pode colocar lá, Ministério Público Estadual, vá até o PROCON, você vai ver todos os canais. Obrigado, Ricardo. Parabéns pelo trabalho. Boa sorte. Muito obrigado, bom dia a todos.